Pessoal, a gente vai falar hoje sobre arcos e ângulos, certo? Os ângulos a gente já estava trabalhando lá com triângulo e retângulo, só vamos dar uma repassada na definição do que são e aí vamos falar um pouquinho sobre arcos, tá? Então, ângulo nada mais é, né, que é a abertura que se encontra entre duas semi-retas com o mesmo ponto de origem, certo? Então, dadas essas duas semi-retas aqui, a B e a C, essa abertura aqui a gente chama de um ângulo entre as duas semi-retas. Nós damos o nome de uma letra grega, no nosso caso aqui alfa, tá? E ele varia, né? Triângulos agudos, aqueles menores que 90, obtuso para maior, reto quando a gente falar de um ângulo de 180 e de volta inteira quando a gente falar de um ângulo de 360. Como é que a gente faz para medir o ângulo? A gente vai medir um ângulo através da medida de graus ou da medida de radianos, tá? A gente vai usar essas duas aí, tanto para medir ângulo quanto para medir arcos, tá? A medida de graus é quando a gente pega a circunferência e divide em 360 pedaços iguais, tá? E aí pega cada pedacinho e verifica quantas vezes aquele pedacinho cabe aqui nesta abertura beta, né? Então marca beta vezes, beleza? Então essa é a medida em graus. Já a medida em radianos é quando a gente pega o raio e verifica quantas vezes esse raio cabe dentro da nossa circunferência. E a gente vai notar que ele cabe 6 vezes de forma inteira, mais um pedacinho, que é 0,28. Então ele cabe 6,28 vezes dentro da circunferência, independente do tamanho do seu raio. Ok? Por isso que os radianos de uma volta inteira são 2π, né? Porque 6,28 são 2 vezes π. Então o que a gente tem? Analisando essas duas formas de medir, que uma volta na circunferência em graus é 360 graus, que é a mesma coisa que 2π em radianos. Então essa equivalência aqui vai ser muito importante para quando a gente for fazer as transformações, porque é ela que a gente vai usar para fazer a regra de 3, tá? Então 360 equivale a 2π radianos. Além dos ângulos, a gente consegue medir o tamanho desse cara aqui pelo comprimento, né? Sabendo o comprimento dele. Essa fatia é o que a gente chama de um arco de circunferência. Esse pedacinho aqui, né? EFDE é o arco dessa circunferência, uma fatia de pizza. Ela sempre, em função do ângulo, pode ser medido pelo mesmo valor. Então, se eu tenho um ângulo aqui de 30 graus, quer dizer que esse arco é um arco correspondente de 30 graus, tá? Quando se fala em ângulo. Mas como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 2πr. Então, já vem da definição direta de radianos, né? Se eu coloco o raio aqui, ele cabe 2π vezes aqui dentro, tá? Então eu sei a medida do raio, é só multiplicar por 2π que eu tenho o comprimento total dessa circunferência. Então 2π vezes o raio, ok? Agora, se eu quero calcular essa medida, então eu já sei que o comprimento total é esse. Se eu divido ele por 360, só eu pegar beta partes, ou o ângulo aqui, e multiplicar por essa divisão. Então, o comprimento de um arco de circunferência é 2π alfa sobre 360, tá? Aqui eu estou dividindo a minha circunferência em frações iguais e aqui eu estou pegando uma certa quantidade dessas frações, tá? Então, vamos fazer alguns exercícios para fixar essa ideia. Seguimos então com os exercícios. Exercício 1. Seja uma circunferência de comprimento 2π centímetros, qual seria o comprimento de um arco de 180, 90, 60, assim por diante. Então a gente já sabe que o comprimento da circunferência é esse. Então aqui está a fórmula, né? Só a gente substituir aqui nos valores de alfa e r e a gente tem o valor do comprimento do arco em centímetros. Então nosso raio ele é 2π centímetros. Tá? 6,28. E o ângulo que a gente quer transformar é o 180. Então, um arco de 180 graus, aqui, 180 graus, ele vai ter qual comprimento em centímetros? 19,73. Tá? Agora a gente já tem o raio aqui, a gente só precisa mudar o ângulo. Então, vamos colocar
90 graus, 90 graus, então eu tenho 9,86 comprimento do arco. Se eu quero calcular de 60 graus, então 60 graus, 6,58 e assim por diante para todos os outros, tá? Então é simplesmente substituição na fórmula do comprimento do arco da circunferência, tá certo? Vamos para o próximo então. Como é que a gente faz para expressar em radianos esses arcos aqui? Então, regra de 3, né? A gente tem a base aqui que é 360. Então, 360 está para 2π, assim como o primeiro ali, né? 60 está para x. Então, multiplicação cruzada, eu chego que x é π terços, tá certo? É só mudar aqui, ó. Vou mudar aqui para vocês. Vai ficar 15, vai dar 1/12 de π. E o 225, 5π quartos, tá? E aí, para transformar na forma contrária, de radianos para graus, eu só tenho que... a variável x vai desse lado e aqui vai o arco que eu quero transformar. E aí a multiplicação cruzada normalmente, tá? Vou deixar mais os exercícios, mais umas atividades e qualquer coisa vocês entrem em contato. Valeu!